Sol 229. Determinar m para que se tenha para todo x real, né? As seguintes inequações. A gente quer que isso aqui seja maior do que zero, né? Sempre. Para o gráfico, né? Lembrando do gráfico, para ele ser todo positivo ou todo negativo, o nosso delta tem que ser menor do que zero, né? Porque a partir do momento que eu tenho delta menor do que zero, eu não vou ter uma raiz real, o que significa que o meu gráfico não vai cruzar o eixo x, certo? E muito menos passar ele. Se ele não cruza, né, ele não vai passar ele. Então ele não tem essa mudança de sinal ali de positivo e negativo, certo? Então ele fica contido todo positivo ou todo negativo, né? Na questão de imagem, tá, gente? Beleza? Então, se eu quero todo positivo, né, o nosso A é maior do que zero, beleza? Então, se o meu delta for menor do que zero, né, aí, de fato, isso aqui vai estar sempre, né, acima do eixo x e, portanto, maior do que zero, né? Então, a gente precisa delta menor do que zero. Vamos calcular o delta, né? Então, delta é b ao quadrado. O nosso b ao quadrado é 2m menos 1, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é m ao quadrado menos 2, né? Isso precisa ser menor do que zero. Então, aqui vai ficar 4m ao quadrado, menos 4m, mais 1. Aqui, menos 4m ao quadrado, mais 8, menor do que zero. Os 4m's ao quadrado aqui se anulam, né? E aí, a gente tem menos 4m, mais 9, menor do que zero. Então, 9 menor do que 4m. 9 quartos é menor do que m. Então, se o m for maior do que 9 quartos, né, a gente vai ter que isso vai acontecer, beleza? Essa inequação vai estar sempre ali, né, maior que... Não é inequação, né, mas essa expressão vai ser sempre maior do que zero, beleza? Bem, então, né, mesmo esquema de antes, a gente quer que essa expressão seja maior ou igual a zero. Então, a gente quer que o nosso delta, né, como A é positivo, né, a gente quer que o nosso delta seja menor do que zero e para valer a igualdade, né, ele pode ser igual a zero, né, porque se ele for igual a zero, a gente vai ter uma única raiz, né, não, duas iguais, né, e aí ela vai bater num único ponto ali no eixo x, né, então a gente vai ter o igual a zero, beleza? Então, a gente quer delta menor ou igual a zero, beleza? Então, a gente vai trabalhar com esses dois. Se for estritamente maior ou menor, né? A gente vai pegar delta menor do que zero. Se tiver o igual, né? Daí bota o igual ali no delta, vai ficar delta menor ou igual a zero. Beleza? Os dois casos. E aí depois a gente tem que ver o A, né? Porque pode acontecer de valer para todo ou não valer para nenhum, né? Tá, vamos lá. B. Então vai ficar B ao quadrado dá 2m mais 3 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Menor ou igual a zero. Então, a gente tem 4m ao quadrado, mais, aqui dá 6, 12m, mais 9, menos 4m ao quadrado, menos 12, menor ou igual a zero. O m ao quadrado corta, né? Vai ficar 12m, menor ou igual, aqui dá menos 3, né? Passa pra lá, fica 3. Então, m menor ou igual a 3 sobre 12, né? Simplifica, isso dá 1/4. Então, para m menor ou igual a 1/4, né, vai satisfazer o que a gente quer ali para todo x real, tá? Aqui, olha só. Esquece esses delta aqui. A gente quer que seja estritamente maior do que zero, né? Como o a é maior do que 1, né, basta que o m seja... O m não, né, que o delta seja menor do que zero. Então, b ao quadrado, né, vai ficar menos m ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c menor que zero. Então, aqui, m ao quadrado menos 4m menor do que zero, né? E aí, pensando lá no nosso gráfico, né? A gente vai ter como soluções o 0 e o 4. Como a gente quer menor do que zero, a gente quer essa região aqui, né? Então, o m, ele tá entre 0 e 4. Opa, esse m aqui é mutante. Beleza? Continuando então, letra D, a gente quer que essa função seja maior do que zero para todo x, né? E isso vai depender exclusivamente do m, pelo fato de que como o a é maior do que zero, né? Se não tiver raiz, né? Esse gráfico vai ficar totalmente contido acima do eixo x, né? Então, vamos lá. Então, nosso delta precisa ser menor do que zero. Então, aqui, b ao quadrado, né? Então, m mais 1 ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c.
maior, maior não, né? Menor do que zero. E aí a gente vai ter m ao quadrado mais 2m mais 1 menos 4m menor do que zero. E aí aqui a gente vai achar m ao quadrado menos 2m mais 1 menor do que zero. Quando a gente calcula as raízes, né, para a gente fazer análise do gráfico, a gente vai encontrar uma única raiz, que é o 1. Então, nosso gráfico aqui ele vai ficar assim, ó. Como o A é positivo, né? Ele tem concavidade virada para cima. E no eixo X ele vai bater aqui no 1, né? Então, ele vai ficar assim, ó. Aí, minha pergunta é, tem algum valor aqui do nosso gráfico que ficou menor do que zero? Não, né? No máximo ele bateu aqui no zero, que é em cima do eixo X, né? Mas ele não foi para baixo. Então, a gente não vai ter valor de m que satisfaz essa inequação, beleza? Então, não existe, né? M pertencente aos reais que satisfaz, né, a nossa inequação. Beleza? Bora para a próxima. Aqui é maior igual, né? Só que olha só, o nosso A, ele é menor do que zero. O que significa que essa função aqui, ela tem concavidade virada para baixo, certo? Então, ele vai ter sim valores menores do que zero, não importa o nosso m aqui, certo? Em função do A, a gente já sabe que esse gráfico vai ser virado para baixo, e aí, consequentemente, ele vai cruzar, né? Ele vai cruzar o eixo X e vai ter valor menor do que zero. Então, de qualquer forma, não vai satisfazer o que a gente quer. Então, aqui também não existe m pertencente aos reais. Beleza? F. Vamos lá. Aqui, primeiro, como a gente quer maior do que zero, né? Esse nosso A aqui precisa ser maior do que zero e, portanto, o m mais 1, o m menos 1 precisa ser maior do que zero e, portanto, o m tem que ser maior do que 1, né? Primeira condição. Segunda condição, né? Não ter raízes, né? Para não cruzar o eixo X. Então, o delta menor do que zero. Então, vamos calcular o delta. O B é 4m menos 4, né? Distributivo aqui. Ao quadrado, menos 4 vezes o A, vezes o C, que é m. E a gente quer que isso seja menor do que zero, né? Nosso delta. Então, aqui vai ficar 16m ao quadrado, menos 32m, mais 16, menos aqui 4m ao quadrado, que menos com menos dá mais 4m, menor do que zero. Faltou espaço aí, tá tudo esmagadinho. Então, aqui de ao quadrado a gente tem 12m ao quadrado, né? De m a gente tem o 32 negativo e o 4 positivo, então fica menos 28m. E de número sozinho a gente tem o 16, menor do que zero. Beleza, então vamos lá calcular as nossas raízes aqui do m novamente, né? Vou apagar aqui. Aqui não existe. M pertencente aos reais. Opa. Aqui, né? Pertencente aos reais. Fechou. Então, aqui, calculando as raízes, né? Vai ficar delta é b ao quadrado. Então, menos 28 ao quadrado, menos 4 vezes o A, vezes o C, que é 16. Aí, vamos calculadora rapidamente, né? 28 vezes 28 dá 784. Aqui vai dar menos 48 vezes 16, que dá 768, né? E aí agora é só diminuir os dois. Isso aqui vai dar 16. Então, m é igual a menos b. Então, o menos 28 vai dar 28 positivo, mais ou menos a raiz de 16, que é 4 sobre 2a. Então, sobre 24, né? Somando dá 32 sobre 24, diminuindo vai dar 24 sobre 24. Aqui dá 1. Aqui dá para simplificar por 8, né? Vai ficar 4 terços. Beleza. Como o nosso A, né? A gente já vai restringir ele a ser maior do que 1, né? Maior do que 1, né? A gente vai restringir o A a ser maior do que 0, né? Então, obrigatoriamente, o A tem que ser maior do que 1. A gente, fazendo uma análise do gráfico, né? Como a gente quer o A maior do que 0, vai ter concavidade para cima, né? E aí a gente tem que valores negativos, né? Menor do que 0, vai ser entre 1 e o 4 terços, né? Só que repara, a gente tem uma condição aqui e uma condição aqui. Então, a nossa solução vai ser a intersecção das duas, né? Então, a intersecção das duas dá o próprio intervalinho aqui, tá? Então,
Na primeira condição tem que ser maior do que 1, na segunda condição tem que ser maior do que 1 e menor do que 4/3. Então, como solução, né, a gente vai ter que 1 tem que ser menor do que o m, que tem que ser menor do que 4/3. Beleza? Se passar do 4/3 o m, né, vai acabar estragando aqui a primeira condição, vai sair fora daqui, né? Ok, H. H não, né? G. Ok, vamos lá. Queremos menor ou igual a 0, né? Se é menor ou igual a 0, o nosso m aqui, primeiramente, pela primeira condição, né? O nosso m, que é o A, ele tem que ser menor do que 0, né? Para ser virado para baixo. Então, primeiro, como a gente quer só valores negativos ou igual a 0, né? Nosso gráfico tem que estar virado para baixo. E, portanto, né? O m tem que ser menor do que 0. Segunda condição, né? Não pode ter raiz, né? E, aliás, pode, né? Uma única, para ser a condição do igual, né? Ou não tem, ou é única. Então, o delta tem que ser menor ou igual a 0, né? Então, vamos lá. O b é m menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Isso menor ou igual a 0. Então, a gente vai ter m ao quadrado menos 4m mais 4 menos 4m ao quadrado menor ou igual a 0. Então, menos 3m ao quadrado menos 4m mais 4 menor ou igual a 0. Vamos calcular as raízes disso aqui. O delta vai ser 16 menos 4 vezes A vezes C. Isso dá 16 mais. Aqui dá 12, 48. Isso aqui vai dar 64. Então, o M é menos B. Então, menos 4 dá mais 4, né? Mais ou menos raiz de 64, que é 8, sobre 2 vezes o A, que dá menos 6. Somando, dá 12 sobre menos 6, que dá menos 2. Diminuindo, dá menos 4 sobre menos 6, né? Que simplifica, vou botar aqui menos 4 sobre menos 6, que simplificando isso dá 2/3, né? Então, considerando que nosso A aqui é menor do que 0, né? Analisando o gráfico, a gente vai ter um gráfico assim, né? Em que aqui é o menos 2 e aqui é o 2/3. Como a gente quer menor e igual a 0, né? A gente quer antes do menos 2 e depois do 2/3. Beleza? Então, daqui, a gente vai ter que o m é menor do que menos 2 ou... Opa, aparece um W agora aqui. Ou o m é maior do que 2/3. Só que daí agora a gente precisa ver a intersecção dos dois, né? Tanto aqui de cima, da condição de cima, quanto a condição de baixo. Então, lá em cima, a gente quer menor do que 0, né? Então, a gente quer essa região aqui. Na segunda condição, a gente tem aqui o menos 2 e o 2/3. Aí, a gente quer depois do 2/3 e antes do menos 2. E aí, que satisfaça os dois ao mesmo tempo, né? A interseção, vai ser antes do menos 2, né? Então, nosso M aqui, né? Resposta, né? Ou solução, né? Pode ser solução, sei lá, tanto faz. O M tem que ser menor do que menos 2. Beleza? Ah, menor ou igual, né? Vamos aqui só agilizar. Aqui é estritamente menor, né? Só que aqui nos dois é fechado, né? Porque vale a igualdade ali. Ok. Fechou. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos para H. Aqui queremos maior ou igual a 0, que significa que o nosso A tem que ser maior do que 0, né? Para ela ter concavidade virada para cima. Então, o M, vou botar aqui no lado para... O M precisa ser maior do que 0. Daí, essa aqui foi a primeira condição. Segunda condição, nosso delta, né? Tem que ser menor ou igual a 0, para igual pela igualdade aqui, né? E para não ter raízes, né? Tem que ser menor do que 0. Então, vamos lá. Vai ficar m mais 3 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, menor ou igual a 0. Isso dá m ao quadrado mais 6m mais 9, menos 4m ao quadrado, menor ou igual a 0. Então, menos 3m ao quadrado, mais 6m mais 9, menor ou igual a 0. E aí, agora a gente calcula as raízes aqui, né? Delta vai dar 36, menos 4 vezes A vezes C. Isso aqui dá 12 vezes 9, que dá 108, 108, 36 vai dar 144. Então, o M é igual a menos B, então menos 6, mais ou menos 12, né, que é a raiz de 144, sobre 2A. Somando, vai dar 6 sobre menos 6 dá 1,
Diminuindo vai dar menos 18, que sobre menos 6 dá mais 3, né? Então, a gente tem m igual a menos 1 e m igual a 3 para raízes, né? Então, menos 1 e 3. Vamos botar aqui. M1, menos 1, M2, 3. Como o nosso A é menor do que zero, né? Esse nosso gráfico vai ter concavidade virada para baixo. Então, vai ficar uma coisa assim, menos 1 aqui, o 3 aqui. A gente quer menor igual a zero, né? Então, a gente quer antes do menos 1 e depois do 3, contando eles, né? Pelo fato de que vale a igualdade. Aí, a gente tem que ver com a interseção lá de cima, né? A gente quer valores maiores do que zero, certo? Então, a interseção dos dois, né? Considerando que o zero está aqui entre eles, né? A gente, na condição 1, né? A gente quer isso aqui, né? E aí, a interseção dos dois vai ser aqui, ó, depois do 3, né? Fechado no 3, porque o 3 cabe nas duas soluções, né? Do 3 em diante. Então, a nossa solução, né? Vai ser m maior ou igual a 3. Beleza? Temos mais uma. Opa, volta. Temos mais duas ainda. Questão longa. Vamos lá. Aqui, queremos estritamente menor do que zero. Então, o A tem que ser menor do que zero, né? Para ela ser virada para baixo. Então, m mais 1 tem que ser menor do que zero, o que significa que o m tem que ser menor do que menos 1. Segunda condição, né? Nosso delta tem que ser estritamente menor do que zero. Então, delta menor do que zero. A gente vai ter b ao quadrado. Então, aqui, menos 2m mais 2 ao quadrado. Menos 4 vezes a vezes c, que é 3m menos 3. Repara que eu estou fazendo as distributivas, né? Aí, isso tem que ser menor do que zero. Então, aqui fica 4m ao quadrado menos 8m mais 4, menos 4m, opa, aqui, tá. A multiplicação aqui vai ficar 4m, menos 4m menos 4, que multiplica 3m menos 3, né? Aqui vai ficar menos 12m ao quadrado, de m vai ficar 12 positivo e menos 12m, então vai zerar. E aí aqui vai ficar mais 12. É isso. Aqui dá 12 positivo e aqui dá 12 negativo. Ok. E aí, esse aqui menor do que zero. Então, fechou. Vamos lá. Vai ficar menos 8m ao quadrado. Aqui é de m, né? Ah, não, m zerou. De m tem o menos 8m mais 16 menor do que zero. Vamos calcular as raízes disso. Vai ficar o delta, né? Vai ficar menos 8 ao quadrado, que dá 64, menos 4 vezes o A vezes o C. Isso dá 64, mais. Aqui dá 32, né? 16, 32. 32 vezes 16. Vamos lá. 32 vezes 16 dá 512. Né? Somando os dois, isso vai dar 576. A raiz de 576 é 20... Vamos lá. 576, 24. Então, a gente vai ter que o m vai ser menos b, então 8 positivo, mais ou menos 24, sobre 2a, que dá menos 16. Somando, vai dar 32, sobre menos 16 dá menos 2, e diminuindo, dá menos 16, que sobre menos 16 dá 1. Então, a gente tem que o m1 é menos 2, e o m2 é 1, né? Como essa nossa função tem o a menor do que zero, né? Aqui, ela vai ser virada assim, né? Então, a gente tem aqui o menos 2 e aqui o 1. O que que a gente quer? Menor que zero, estritamente, né? Então, a gente quer antes do menos 2 e depois do 1. Nossa primeira condição é o quê? Que o m seja menor do que menos 1. O menos 1 tá aqui. A gente quer menor do que ele. Então, a interseção, né? Vai ser do menos 2 para trás, né? Contando o menos 2 porque está na solução dos dois, né? Então, nosso m precisa ser menor ou igual a menos 2. Beleza? Opa, não, esquece. Igual não, né? Só menor, porque
Deixa eu até voltar aqui. Aqui. Aqui não tá pintado no menos 2, né? Porque eu tenho costume de fazer a bolinha fechada, mas aqui é aberto, né? Então, é aberto no menos 2. Então, o M é estritamente menor do que menos 2. Beleza? Vamos lá. Por último, a gente quer ela positiva, né? Então, o A tem que ser maior do que zero. Então, m ao quadrado menos 1 é maior do que zero. M ao quadrado é maior do que 1, né? E aí a gente tem que o m ao quadrado tem que ser maior do que 1, né? Então, o m é maior do que 1 ou o m é menor do que menos 1, né? Essa é a primeira condição. Segunda condição, o nosso delta é estritamente menor do que zero para não ter raiz. Então, vai ficar b ao quadrado, 2m menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, é menor do que zero. Então, vai ficar 4m ao quadrado, que dá 8m, mais 4, menos 4m ao quadrado, mais 4, menor do que zero. Ah, não vai dar uma de segundo grau. Aqui. Vai ficar menos 8m. Tá. Até fui conferir se realmente saía. Mais 8 menor do que zero. 8 menor do que 8m. E aí divide por 8, né? 1 menor do que m. Então, a segunda condição é que o m seja maior do que 1. Então, vamos ver aqui, né? Os intervalinhos. Aqui, primeiro, temos um aberto, temos o menos 1 aberto e 1 aberto. E na segunda, a gente tem 1. Então, na primeira, a gente quer maior do que 1 e menor do que menos 1. E na segunda, a gente quer o m maior do que 1, né? Então, aqui, fechou. A intersecção vai ser m maior do que 1, né? Certo? Então, aqui, nossa solução final. Não igual, né? M é maior do que 1. Fechou.